Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Programa gravado. Até dizer, nós gravamos na terça-feira. Tivemos na terça o programa da Grace, um baita programa. Programa de ontem, ao vivo, aqui no estúdio com o pessoal de Campo Bom. Mas hoje, eu tive, sabe aqueles momentos que Deus ilumina e não foi porque eu já não tentei esse convite, mas é um cara que não está por aqui. Ele não joga mais aqui. Mas eu tenho orgulho de dizer que fazia parte lá atrás do projeto Prata Casa. E que semana passada estou eu saindo aqui do programa da TV, do ao vivo, eu abro lá, recebendo premiação da CBF. Então digo, boa noite, William Klaus, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estamos de volta aí à região, né? Então, muito obrigado pelo convite e estamos aí. Perfeito. Acho que todos aqui sabem, Klaus, zagueiro, jogador do Ceará esse ano, né? Tava lá, começou lá na base, mas eu quero que ele conte um pouquinho, porque a história dele é linda, tá? Tem várias coisas que nós vamos estar tocando na conversa e até falar dessas conquistas e mais que ele teve. O que te motivou a iniciar no futebol? Vamos lá. Então, meu pai sempre jogou futebol, né? O campo lá do União, em Dois Irmãos, é muito próximo da minha casa, então eu estava sempre acompanhando meu pai nos finais de semana também, nos campeonatos que ele jogava, né? E estava sempre dentro do vestiário, eu estava sempre jogando bola antes do jogo, depois do jogo. E também eu participei do projeto, então, como tu tocou, né? O projeto Prato da Casa, que é um projeto que teve lá em Dois Irmãos, né? E ainda tem muitas crianças que estão lá. E desde cedo eu aprendi a competir bastante, sempre fui nesses projetos e jogava em todos os campeonatos que tinha pela região e na minha cidade eu jogava. E desde muito cedo eu gostei, por estar perto do pai ali também, né? Deixava a mãe um pouco nos finais de semana, um pouco mais tranquila em casa. E o pai me levava para todos os campos aí da região onde ele jogava e eu estava jogando também. Até para acrescentar, pessoal, o pai dele, Ademir Klaus, presidente do União hoje, foi meu atleta no último ano que o União jogou amador. Ele foi zagueiro daquele nosso time de 2001 ainda, né? Então, provavelmente eu estava junto lá dentro do vestiário, correndo e com uma bola na mão e chutando, né? Exato. E eu tenho lembranças ótimas já do William, que eu chamava William, mas hoje é o Klaus, né? O Brasil inteiro. É o personagem, né? O Klaus. Daquele time 93, 94, que tem alguns aí que eu sei que estão assistindo, que a gurizada vai estar sabendo, o professor Márcio, que era o técnico, foi um time vencedor, ganhou várias coisas na encosta, né, e outras competições, que foi o teu primeiro alicerce, poderíamos dizer, né? Isso, como eu já jogava com o time, a categoria de cima, né, eu jogava junto com os 93, então também já tinha bastante competição ali dentro, né, eu tinha que mostrar que eu era tão bom quanto os de uma idade acima da minha, né? E a gente participava de muitos campeonatos, né? Depois a gente foi para Teutônia, eu acho que foi o primeiro campeonato da Adidas Cup que a gente venceu naquele ano. No ano seguinte a gente foi, acho que, para semifinais. Então eu estava sempre participando ali na União de competições muito boas. A equipe 94 foi campeã da Encosta da Serra em 2004. Então, são coisas assim legais, do passado, né? Que a gente agora conversando a gente lembra, né? Sim. Mas que fizeram parte aqui do início dessa trajetória, né? Aí depois da União eu vim pro Novo Hamburgo, fiz Marcelinho também Stoffel estava na... Isso. Nós fizemos programa com ele há 3 semanas, citou teu nome. Exato. Apareceu aqui no programa. Exato. O técnico hoje, ele estava no Operário agora, há um tempo atrás, eu lembro... O Gerson Guzmão. Gerson Guzmão. Quando eu cheguei no vestiário do Novo Hamburgo, ele falou, a gente passou ali na tumeleira e comprou uma parede, esse alemão aí, ó, que a bola aí não vai passar e ela vai voltar. E aí, obrigado pela apresentação aí. E aí, segui no Novo Hamburgo até o Juvenil, né, a final do Juvenil, quando eu fui pro Inter depois, já, na base. Ali, agora é legal falar, porque tu tiveste 3 momentos, né? Teve Inter, teve Grêmio e teve Juventude, né? Isso, exato. Então, conta um pouquinho para nós como é que foi essa transição. Então, saí do Novo Hamburgo, naquele ano do Novo Hamburgo, eu até treinava às vezes como profissional. Então, eu não tinha nem 16 anos ainda e
às vezes eu treinava junto com o profissional do gauchão daquele ano, né? E ali já foi uma experiência legal, né? Foi bem no ano que mudou pro novo estádio do Vale. Ah, na troca? Eu estava bem nessa transição. Quando os primeiros dias de treino eu me apresentei aqui no Santa Rosa e depois eu fui pro estádio do Vale, né? Então foi bem nessa transição. E aí depois eu fui treinando como profissional e jogando ainda pelo juvenil. Eu fui pro Inter, fui contratado pelo Inter na base, no juvenil. Fiquei um ano no Inter. E aí, no final do contrato, alguém me conhecia no Grêmio e me levaram para o Grêmio. Daí eu fiquei mais 2 anos e 7 meses, eu acho, no Grêmio ainda, na base. Tu fez o Sub-20 até o final no... Isso, eu fiz os juniores, né? Antigo juniores hoje. Isso, no final do júnior, eles falaram que não ia ter espaço, tinha muitos zagueiros para subir para o profissional. E me liberaram, né, para procurar um novo clube e eu fui para o Juventude. E aí no Juventude também fiz mais, fui para a Copa São Paulo, a gente fez algumas outras competições, a gente foi campeão da Copa Serrana, e aí com o Roger Machado, estava no profissional, ele me subiu para o profissional. Né? Subiu com o Roger, né? Isso, e aí eu fiquei um ano, eu acho, assim, nessa transição do júnior para o profissional, né? Às vezes treinava no profissional, mas descia para ir para o júnior jogar. Né? E aí fiquei nessa transição. E aí, em 2016, que realmente eu me firmei no profissional, né? Que a gente jogou o gauchão daquele ano e foi vice-campeão. Eu joguei quase todos os jogos. Na semifinal contra o meu Grêmio, né? Contra o Grêmio, exato, no Alfredo Jaconi. Isso. E aí jogamos a final contra o Inter. E aí, naquele ano também, o Juventude subiu da Série C para a Série B. Também eu fiz parte da maioria dos jogos, né? Aquele jogo lá, não foi? Exato. Lá em Fortaleza. Lá mesmo, em Fortaleza, né? Lá Na Arena mesmo. Castelão contra o Fortaleza, que lá a gente subiu, né, para a Série B. E também a gente foi muito bem na Copa do Brasil daquele ano. Isso. E a gente ganhou de São Paulo, no Morumbi. Nas fases anteriores a gente tinha ganho do Paysandu lá. Então foi um ano muito bom do Juventude, assim, que eu pude fazer parte dentro do campo, né? Eu pude jogar. E aí, terminando naquele ano, o Inter me contratou, né, com um contrato de empréstimo. E contrato de empréstimo de 1 ano, então em 2017 eu vim para o Inter. Vamos deixar isso para depois, porque antes, vamos deixar para o segundo bloco. Vamos antes, voltar um pouquinho e agradar a tua mãe agora um pouco. Porque o William, pessoal, tem um detalhe. A Mara, Dona Mara, foi minha colega lá no Colégio 10 de Setembro, professora, mãe do William. Tinha sempre também uma coisa que botava o William na obrigação. Conta um pouquinho para nós isso, que eu acho que é bem legal. Então, minha mãe é professora de matemática, né? Ela foi minha professora desde a 5ª série até o ensino médio. E ela sempre queria que eu estudasse, né? Sempre me incentivava muito. Incentivava é uma palavra bonita, né? Ela me cobrava bastante. E aí, tanto que eu tive propostas para ir... Eu joguei aquele guri bom de bola. Sim. E logo em seguida... Que foram muito bem aquele ano, né? Isso, até o meu colégio, né, o Imaculado Conceição, em Dois Irmãos, a gente foi até para Cruz Alta, que eram as finais, as finais, exato. E aí, depois daquele campeonato, o Grêmio me chamou e eu fui fazer teste no Grêmio, passei nos testes, fiquei 2 semanas indo e voltando de Dois Irmãos. E a minha mãe disse, não, tu tem que estudar aqui, tu não vai poder ir para Porto Alegre. E aí foi já como assim não vou, né? E aí ela, não, tu vai ter que estudar. E aí depois acabou dando certo, né? Ela não vai precisar, com esse peso, ela não vai ficar na consciência. Mas agora relata um pouquinho antes dessa questão toda que nós vamos falar do segundo bloco, que desenvolve mais a história no Inter, carreira e agora, principalmente Ceará. Essa tua, que nós somos em bastidores um pouco antes, como é que era a tua vida lá em Caxias, na época do Juventude e esse período aí do Roger e faculdade? Então, quando eu fui para o Inter, ainda na base, quando eu estava no Grêmio, na verdade, que eu entrei na faculdade, né? Eu entrei na PUC, em Porto Alegre. Em qual curso? Engenharia Civil. Engenharia Civil, pessoal. Não é pedagogia, desculpa, nada contra as dicas aí. Ou qualquer um curso que tenha menos esforço de raciocínio. Engenharia. Que eu, como minha mãe era professora de matemática, eu tinha um pouquinho de facilidade com números também. E aí entrei em Engenharia Civil na PUC, em Porto Alegre.
E aí comecei a cursar, o primeiro semestre foi bastante puxado, porque a PUC não me deixava fazer menos cadeiras do que a grade inteira. Né? Então eu tinha, nas terças-feiras, esse eu lembro até hoje, né? Eu tinha que sair às 2 horas do clube e voltava só às 10h30 da noite, porque tinha que fazer todas as cadeiras. E o pessoal falou assim, não, mas paga, reprova. Eu não ia pagar e reprovar, né? Eu passei em todas. E fui, né? Ia levando com os professores, dizia, hoje eu tenho treino, hoje não dá. E foi indo. Então eu fiz, ao total, eu fiz 7 semestres do curso de Engenharia Civil, porque daí eu fiz no Grêmio ainda. Quando eu fui para o Juventude, na base, eu fiz também, mudei meu curso para a UX, em Caxias. E aí lá na UX, até quando eu estava no profissional, jogando Copa do Brasil, jogando gauchão, eu estava fazendo faculdade ao mesmo tempo. Então, eu treinava de tarde, pegava o ônibus e ia para comer no RU da universidade. E aí o primeiro período era um período um pouco de se reestabelecendo, né, do treino, da alimentação ali. E aí continuei fazendo faculdade. Eu rodei em uma cadeira por falta, em função da Copa do Brasil. Porque era jogo de semana, né? Era jogo no meio da semana. E era na terça-feira. Como a gente viajava em terças para jogar na quarta, foi a única cadeira que eu rodei na faculdade em função da falta por causa da Copa do Brasil. Olha só, viu? Aí, minha colega. Olha o filho muito inteligente que teve. Nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos para contar a bela trajetória profissional que o Klaus tem. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta, Esporte na TV, nesta quinta-feira, mas gravando na terça-feira à tarde, um programa muito especial. Tive, como eu disse logo no início do primeiro bloco, uma sorte aí do acaso, sabendo aí que, quem sabe que ele está vindo aí para o Natal, porque vê os pais, talvez ia sair, encontraria a chance de ter o William Klaus aqui por aqui e falando com o pai dele, bateu as horas ainda de gravação para que ele pudesse estar aqui. William, nós falamos um pouco no primeiro bloco, bastante, nós falamos da tua carreira inicial, de como foi o futebol, o estudo, as coisas juntos. Tu ia começar, eu pedi para parar a tua ida aquela para o Inter, quando foi realmente o teu início, vamos dizer, maior encaminhamento profissional. Conta para nós como é que foi. Então, depois daquele ano de 2016 muito bom no Juventude, né? Que também já foi um ano assim de afirmação profissional, né? Como estava tudo muito, eu estudava, eu fazia outras coisas, né? Jogava. E aquele ano me mostrou que, cara, tu é realmente jogador profissional, né? Tu vai seguir essa carreira. E então em 2017 eu fui para o Inter, né? Um ano de contrato de empréstimo do Juventude. E aí foi um ano assim de afirmação de novo num clube gigante, né? Como é o Inter. O Inter estava naquele ano na Série B, mas foi um ano de bastante desafios também, né? E eu comecei jogando, tive uma lesão pequena na época que me tirou do time por 2 jogos e também me deu uma turbulência assim, né, na minha carreira. Mas depois comecei a jogar, fiz bons jogos, acho que a gente ficou 10 jogos sem perder comigo em campo. Então, foi bastante importante naquela Série B, né, no acesso do Internacional para a Série A. E fui muito feliz naquele ano.
e até chegar no momento em que quebrei o braço. Dentro do Alfredo Jaconi, minha casa, até pouco tempo atrás, eu quebrei meu braço num lance, né, dentro de um jogo no domingo à tarde, e precisei fazer uma cirurgia. Então, aí fiz a cirurgia, que demorou 2 meses até retornar para os gramados, mas o Inter, mesmo assim, firmou um contrato de compra com o Juventude e comprou meus direitos econômicos para mais 3 anos. Então, eu fiz um contrato de mais 3 anos no Inter ali. E aí, depois, joguei mais 2 anos na Série A pelo Inter. Fui para Libertadores no ano de 2019. Então, eu ia dizer que ali foi... Tu deu todo aquele ano de... Vamos dizer assim... O ano que nós, gremistas, a gente fala, vamos enfrentar de novo agora, né? Tu teve lá, vamos dizer, na lida, mas foi premiado com a contratação e indo para ficar no time. Exato, foi um ano de bastante desafios também, mas em que pude ser bastante feliz, né? Fiz alguns gols naquele ano, isso. né? O meu primeiro gol no Inter foi bastante marcante, né? A gente estava perdendo para o Criciúma. Sim. E até o meu primeiro gol foi aos 47 do segundo tempo, dentro do Beira-Rio. Acho que naquele dia o Beira-Rio ia ficar meio tenso, né? E eu pude fazer o gol, eu não pude nem comemorar muito porque a gente estava buscando a virada, né? Então, mas foi um gol importante e marcante também, né? O primeiro gol pelo time, né? Do tamanho do Inter. Então, foi bastante importante para mim. Sim. E daí, assim continuou a tua carreira, como tu tá falando ali, 2 anos, foi mais ou menos isso, no Internacional. Isso, o primeiro ano de Série B e mais 2 anos de Série A, então, isso, né? Que foi 18 e 19, né? Isso, 18 e 19. 18 e 19. Daí teve aquele período ali no final, teve lesão, mas teve também situações de campo que favoreceram que tu fosse pro Nordeste. Isso. Como é que foi essa experiência? Trocar o Sul para o Nordeste. Só para o pessoal entender que eu já comentei aqui. Lá amanhece 5 da manhã, né? E 4h30, 5 da tarde já tá ficando de noite, né? Escuro. Eu ainda falei, né, que eu fui pro time com a distância maior daqui do Rio Grande do Sul na Série A, né? Então, foi assim, no início uma escolha, né, até surpreendente, assim, né? Mas que também eu cheguei lá e fui muito feliz logo de cara, né? Então, fui muito bem recepcionado lá, o clube se mostrou muito bom também, né? Tudo certo, né? Um clube que paga muito certo, que o CT é bom, as pessoas que trabalham lá são boas, então foi surpreendente, né? Até desmistifica um pouco essa imagem que a gente tinha, porque já não tem mais, né? Que o Nordeste é mais largado, não são organizados no futebol, né? A gente pensa na praia lá apenas, né? E não mesmo, assim, tem muita coisa boa lá em cima, né? E tanto que a gente pode ver os 2 clubes na primeira parte da tabela do Brasileirão, né? E esse ano não passaram sufoco, né? Até o rival um pouquinho melhor esse ano, mas né, não podemos discutir muito. E tanto que no ano passado foi a primeira vez que o Ceará disputou a Sul-Americana, né? A Sul-Americana, né? Que classificou ano passado e jogou esse ano. E eu pude fazer parte de novo dessa história do Ceará, né? Porque esse ano, em 2021, o Ceará fez a sua primeira partida internacional. Que as outras sul-americanas que tinha, ele já tinha disputado uma sul-americana. Era aquela dos mata-mata brasileiros primeiro, né? Era mata-mata brasileiro. Então, aí foi a primeira vez que o Ceará disputou uma partida fora do Brasil. E tava eu lá jogando, né? E pude fazer parte dessa história também. Que legal. Então, assim, foi uma passagem bastante marcante, né? Está sendo. E logo de início a gente já foi muito bem na Copa do Nordeste. Eu fiz, no meu primeiro Clássico Rei contra o Fortaleza, eu fiz o primeiro gol do Clássico. A torcida foi... já... Desceu abaixo comemorando contigo. Exato, né? Já foi uma loucura, assim, eu chegar e fazer o primeiro gol do Clássico do ano. E aí, no jogo seguinte, eu fiz outro gol no Campeonato Cearense. Então, o início foi muito bom, mas veio a pandemia, né? E aí a gente ficou 2 meses em casa, né? O futebol parou totalmente,
assim como todas as outras coisas, né? E eu até vim aqui para o Rio Grande do Sul, né? Fiquei em isolamento em casa aqui, até porque eu podia treinar aqui, né? Tinha mais... Muito melhor do que lá eu não podia sair de casa, eu moro em um apartamento lá. Então, aqui foi muito melhor eu ter vindo para cá, que eu tinha, como eu falei no início, o campo do União era do lado da minha casa, então eu ia lá treinar sozinho. E aí o futebol parou, e na volta quando voltou o futebol, a gente foi campeão do Nordeste, da Copa do Nordeste, de forma invicta. A gente foi... A Lampions League, né? Lampions League, exato. Lampions League. Todos os times foram para Salvador, né? Fizeram um isolamento, uma bolha em Salvador, a gente foi para lá e nós pudemos ser campeões. E na semifinal a gente enfrentou o Fortaleza. De novo, Quem que fez o gol? De novo. Eu consegui fazer de novo o único gol da partida que levou o Ceará para a final. Então quer dizer que o torcedor do Fortaleza não deve gostar muito de ti, né? O torcedor do Fortaleza, enfim, ele deve ter alguns sonhos não muito legais comigo. E esse ano, o Ceará, além de... Vamos voltar também, assim, tu teve a lesão também, né? Que foi antes de a gente falar da grande parte, que é a da CBF, vamos falar depois, mas teve a lesão do ombro e teve um período que esteve até bem mal na competição. Sim. O Ceará frequentando o Z4, junto com o meu time, por um bom tempo. E até a chegada inicial do Thiago Nunes parecia que não ia dar render, mas o final foi muito bom. A gente até não frequentou o Z4, mas a gente estava perto. Isso. Né? A gente estava próximo, ali, assim. Terceiro, quarto. Nós tivemos muitos empates na competição. Né? Eu acho que a gente, se eu não me engano, foram 16 empates no Brasileirão. Então a gente não perdia, mas a gente também não pontuava, não fazia os 3 pontos, né? E a partir da troca de treinador, também foi um período ainda de reconhecimento, de trabalho de ambos os lados, né? E depois, agora o final do campeonato foi muito bom, né? A gente teve várias vitórias em sequência. Quando a gente não conseguia ganhar, a gente empatava, né? Continuava pontuando. Então, foi um final muito bom, tanto que a gente estava com chances de ir para a pré-Libertadores. Na última rodada não entrou porque o América Mineiro ganhou e nós perdemos. Né? Então, até se a gente tivesse ganho aquela partida e o América ganhasse também, a gente também não conseguiria. Mas estávamos com chance de pré-Libertadores e novamente podíamos fazer história no clube, né? Então, no fim, foi uma campanha boa do Ceará, né? Foi para a Sul-Americana de novo e ano que vem buscar esses novos desafios, né, pelo Ceará. Isso, muito bem. Agora vem um destaque muito especial que a gente já teve orgulho de comentar aqui, que foi a premiação recebida pelo William na semana passada, como eu disse aqui antes, pela CBF. O nome do prêmio mesmo? Não é só futebol. Não é só futebol. Para ajudar vocês, tá, pessoal? Ele vai contar o que é a história, mas teve a vencedora, nós estávamos lembrando antes, aquela mãe que conta para o filho que não enxerga o jogo do Palmeiras, que isso foi pego há 2 anos atrás, e teve a história do torcedor do Sport Recife que caminhava alguns inúmeros quilômetros para poder ir no jogo do Sport. Aí tem a história do William, que durante a sua lesão, conta para nós aí a bela história que tu tens aí. Então, eu tive um trauma no jogo, num treino, né? E acabei caindo em cima do ombro e machuquei os ligamentos do ombro e tive que fazer uma cirurgia, né? E aí, nesse período, eu estava no departamento médico e ouvi a história do seu Orlando, então, que é o massagista do nosso clube, que ele não sabia ler. E aí eu fui para casa com aquilo e eu pensei, cara, talvez eu consiga ajudar ele, né? Eu vou ver, coloquei na internet como é que ensinar as pessoas a ler, como é que começa, né? E aí imprimi um alfabeto, levei para ele no dia seguinte, aí ele, não enxergo, eu não tenho meus óculos, tá muito pequeno. Aí eu disse, não, tá, peraí, então daí eu fiz um alfabeto para ele um pouco maior, uma cartolina assim, e aí nós começamos, ele já sabia os sons das letras, né? E aí eu comecei a juntar, a fazer o beabá ali, o beabá literal, então. Isso, e aí comecei, aí eu tava... porque em alguns períodos do departamento médico, de manhã e de tarde, tu tem que ficar só sentado tratando. Com gelo, com material, exato, tu fica às vezes 40 minutos sentado, né? Uhum. E aí eu dizia, seu Orlando, senta aqui do meu lado e vamos lá, vamos tentar ler. E aí começou essa história, né?
Até que um médico um dia, tinha na parede, no clube, tem algumas frases, né, escritas. E aí eu estava tentando ler com ele as frases, né? E o médico pegou e filmou e mandou para o departamento de comunicação do clube. E aí o departamento de comunicação veio correndo e disse, não, a gente vai ter que mostrar essa história pro Brasil aí, porque isso aí não existe, o que tu tá fazendo? Como assim tu tá ensinando o senhor Orlando a ler? Aí eu disse, olha, cara, eu tava ensinando porque eu acho que, né, a gente pode mudar a vida das pessoas que tá com a gente todos os dias, né? E o senhor Orlando gostou, assim, pegou gosto por aquilo, né? E começou a intensificar os estudos. Aí quando eu não tava lá, porque aí... como o desenvolvimento da minha recuperação, né? Eu fui saindo cada vez mais daquele espaço, ficar né? com ele. E aí eu via, quando eu voltava, ele estava lá, estava com o caderninho, porque daí eu fiz um caderno para ele com todos os exemplos, desde o B até todas as consoantes, aí as vogais no meio, o ba, bé, bi, bo, bu, e exemplos junto. Então fiz um caderno para ele e eu disse, agora é contigo. E aí depois que a matéria saiu lá na Vozão TV, que foi que é a TV do clube, né? Uhum. Até uma escola se prontificou a dar aulas para ele. Olha. E aí ele ganhou uma professora, então, agora, e ele vai 3 vezes por semana, eu acho que numa aula com uma professora, que tem muito mais didática que eu, porque eu sou jogador de futebol, né? Mas eu tentei ajudar, né? E ele começou com aquilo e pegou gosto por aquilo, e aí agora ele está com a professora aprendendo a ler e escrever. Foi um gesto muito bonito, pessoal, e até quem puder assistir está lá na Globoplay, o momento que você recebe o prêmio, Sim. tu tá do lado dele e tu põe a mão no ombro assim, ele tava quase chorando, né? Sim. De emoção. Então, foi muito legal, foi muito, assim, ele foi muito natural, né? E tu, Sim. mostrando isso, mexeu com o Brasil. Posso dizer que mexeu com o Brasil. E daí, tu mesmo aí brincando, hein? Quem sabe aí a FIFA não olha ano que vem nos eventos especiais aí, considera. Klaus, infelizmente estamos com o horário estourado. Viu? Teria muito mais tempo para falar de história, futebol é bom, né? Resenha é boa. Ainda mais que a gente se conhece há tanto tempo. Mas queria que tu desse aí um abraço especial para quem tu quiser. Família, amigos, teus colegas, jogadores. Um abraço. A palavra é tua. Bom, então, agradecer sempre aqueles que tiveram me ajudando, né, nessa minha caminhada. E agradecer nessa história também, eu pude agradecer já na Vozão TV, agradecer aos meus professores, né, que me ajudaram bastante, tanto os professores que me ajudaram na carreira profissional como de futebol, que passaram por mim desde das categorias de base, desde as escolinhas até os profissionais, e também aqueles professores que me ajudaram nas escolas, na faculdade, né, que às vezes me ajudavam também quando tinha treino, quando tinha jogos, a me mandar os materiais, né? Então, agradecer a todas essas pessoas também que tiveram junto comigo na minha carreira e que me formaram também como essa pessoa que eu sou e que todas elas estão sendo premiadas também pela CBF naquele dia que eu estava, porque me ajudaram a ser essa pessoa que eu sou e eu tenho que agradecer a elas. Muito obrigado. Nós ficamos muito felizes aqui do Esporte da TV ter tido o William Klaus, grande Klaus, nosso zagueiro, meu posso dizer, orgulho lá que a gente teve na categoria de base da União, grande zagueiro do futebol brasileiro. Pontuei contigo no Cartola esse ano, tá? Pontuei contigo no Cartola, falei aqui. Tu e o Eduardo Bauerman me ajudaram, tá? Boa. Mas dessa forma a gente encerra com muita alegria esse programa da quinta-feira. Amanhã, aqui no estúdio, Edinho, técnico do Novo Hamburgo, nós estaremos conversando com ele, já prevendo a competição que está logo aí, que é o Estadual Gauchão 2022. Fique com a programação da Vale TV.